Olá, bem-vindos e bem-vindas ao minicurso Os 7 Passos da Consulta Médica. Nesse momento, estamos na aula 4 desse minicurso, vamos falar sobre o passo 3 da fase intermédia da consulta, que é a exploração, especificamente falando. Eu sou o Dr. Pablo Miranda, sou especialista em Medicina de Família e Comunidade, professor da graduação do curso de Medicina e preceptor do internato. Recapitulando as aulas anteriores, vimos numa aula introdutória essa organização desse modelo de execução da consulta, nas suas 3 fases e nos seus 7 passos. Vimos numa aula seguinte a preparação da consulta, o primeiro passo, como nós nos preparamos, como devemos nos preparar para começar uma consulta, tudo que inclui preparação do ambiente, de nós como médicos, e nos munir das informações do paciente que vai entrar a seguir na consulta. O passo 2, os primeiros minutos, a gente viu como é importante causar uma boa impressão, deixar uma boa primeira impressão no nosso paciente, para que ele se sinta em confiança, se sinta acolhido, se sinta respeitado, valorizado, escutado desde esses primeiros minutos e que isso favoreça a relação de confiança que deve ser estabelecida no resto da consulta e no decorrer do acompanhamento desse paciente. E hoje, então, vamos falar sobre a exploração. A exploração, que seria o passo 3, está naquela fase intermédia desse modelo de execução da consulta, trazido pelo professor Vitor Ramos. E nessa fase, a gente precisa recolher, analisar e contextualizar toda a informação, seja subjetiva, ou seja, aquela informação que o paciente nos disse, que a gente conseguiu colher na anamnese, e objetiva, aquela informação que a gente conseguiu colher através do exame físico. Ou seja, dito de outra maneira, seria os sintomas e os sinais. Os sintomas é o que o paciente refere. Os sinais é aquilo que a gente consegue ver e medir, né? Observar através dos nossos sentidos e das técnicas de realização do exame físico. Então, essa parte aqui é fundamental. E essa parte aqui garante o sucesso da sua consulta, a identificação real do problema e a indicação de uma terapêutica adequada, assertiva, relacionada diretamente com o problema que o paciente tem. Não existe outra forma, até os dias de hoje, não existe outra forma de saber o que o paciente tem se a gente não conversa com ele, se a gente não examina ele. Vejo com tristeza uma decadência do método clínico em que os pacientes não são escutados, são interrompidos assim que entram na sala e que começam a contar a história, não são examinados e muitos colegas caem num campo obscuro do achismo, como já disse em uma aula anterior. Eu acho que é tal doença e o tratamento é esse. Não temos como saber, acreditem, não temos como saber se não é através de uma anamnese bem feita, bem elaborada nas suas perguntas, no que a gente precisa obter de informação do paciente e complementada com um exame físico que pode ser contextualizado àquele problema. Eu não vou precisar fazer um exame físico completo da cabeça aos pés do meu paciente quando ele vem por uma queixa pontual. Se for necessário, eu faço, mas eu posso ir diretamente àquele problema ou fazer o exame físico em relação àquelas queixas que o paciente está me dizendo naquele momento. Essa parte de exploração, análise e contextualização incluem então a anamnese, o exame físico e a contextualização desse problema e essa análise, ou seja, aí a gente vai montar o quebra-cabeças. A gente vai juntar as peças colhidas na anamnese com as peças colhidas no exame físico e talvez algumas informações
dos exames complementares que podem ser necessários em algum momento, que o paciente já pode trazer naquela consulta, para podermos entender o que está acontecendo. Bom, quais aspectos são necessários de ter em conta nessa fase de preparação, nesse passo 3 da exploração? Seria, então, explorar os sintomas desde o ponto de vista da dimensão biomédica e na sua dimensão psicossociocultural. É importante identificar os sintomas, os sinais e qualquer outra informação que tenha alto valor preditivo, né, de gravidade principalmente, e quanto ao grau de certeza do diagnóstico. É importante atender aos significados, às interpretações, às explicações e às crenças e inclusive às representações das queixas e sintomas para o paciente. Nós precisamos avaliar os sentimentos e as emoções do paciente relativas aos seus problemas de saúde e avaliar o impacto que a situação de saúde tem na vida pessoal, familiar, socioocupacional e econômica do paciente, ou seja, como isso está prejudicando a qualidade de vida. Isso tudo dentro da anamnese. Uma vez feito isso, a gente vai para o exame físico, que pode ser seletivo ou geral, como eu já falei. A gente precisa identificar fatores de risco nesses momentos e a gente pode, enquanto faz isso, ir testando hipóteses, ir contextualizando os dados e a informação recolhidas para fazer uma integração, uma síntese e um resumo dessa informação recolhida que favoreça o nosso raciocínio clínico em relação ao que o nosso paciente tem. Essas seriam as nossas tarefas dentro desse terceiro passo da exploração durante a consulta médica, principalmente para nós médicos generalistas ou médicos de família e comunidade na atenção básica. E se você quer continuar aprendendo, não perca a próxima aula, onde vamos falar do passo 4, que também faz parte da fase intermédia da consulta, nesse modelo trazido pelo professor Vitor Ramos, que é a avaliação. E lembrem que todos temos a necessidade de explicar e dar sentido ao que nos acontece. E é nessa avaliação que a gente dá sentido ao que o paciente tem, ao que o paciente nos disse e ao que a gente conseguiu observar através do nosso exame físico e dos exames complementares que podem ter sido necessários, solicitados e avaliados naquela consulta. Muito obrigado por assistir, até a próxima aula.